Amigos concurseiros, para mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje a nossa aula número 3, iremos dar continuidade na aula 2, inciso por inciso. Olha, o artigo 5º ele é de extrema importância para o estudo para concursos, tendo em vista que o artigo 5º da Constituição Federal, podemos extrair informações na qual iremos ter uma noção dos diversos ramos do direito que são cobrados em provas, direito administrativo, constitucional, penal, processo penal. Então faço questão de ler inciso por inciso, trazer informações pertinentes para a sua prova. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Todo mundo com a folhinha de apoio. Essa folhinha que eu fiz o destaque, colori, vermelho, preto, fiz com carinho para vocês, destaquei facilitando a vida de vocês. Porque se pegar no site do Planalto, lá tá um monte lá de recortado, redação alterada, tal. Eu apaguei tudo, coloquei só o que cai mesmo, para ficar bem facilitado. Vamos lá. Mas antes da gente falar um pouco sobre a nossa leitura e análise jurídica, como eu havia dito, eu gosto de trazer alguma informação interessante sobre a preparação para concurso, experiências que eu tive. E hoje eu vou falar de um assunto muito importante, resolver questões. Vocês estão resolvendo questões? Sim ou não? Mais ou menos, sim. Olha, preste atenção, isso aqui é importante. A partir do momento que eu descobri essa informação, minha vida de concurseiro mudou totalmente. Eu comecei a obter melhores resultados. Explico. Imagine o seguinte, existe um estudo científico do William Glaser, alguma coisa assim. Podem pesquisar na internet, William Glaser, alguma coisa assim. Ele fez um estudo para comprovar a pirâmide do aprendizado, como você consegue aprender melhor. E na pirâmide do estudo do William Glaser, que eu me baseei também para estudar, inclusive ensino para meus alunos, ele ensina que a forma de retenção mais baixa e insuficiente é a leitura. Leitura por si só. Se você só estuda lendo e vai para a prova sem resolver questões, sem utilizar outro método de estudo, é um método de baixa retenção. Leitura. Leitura por si só é um método de baixa retenção. Aí a pirâmide começa a aumentar um pouco o volume, e no meio ali no bolo, quando você visualiza e quando você escuta, quando você visualiza e quando você escuta, você já consegue ter uma retenção melhor. Isso é comprovação científica. Claro que não é 100% das pessoas, mas em regra, a maioria sim. Aprende melhor assim. E quando você chega na parte final da pirâmide, que realmente tem um aprendizado maior, quando você pratica, quando você, por exemplo, resumir é diferente de transcrever. Quando você transcreve o que eu estou ditando, você não está resumindo, você está transcrevendo. Às vezes você transcreve, às vezes nem sabe o que você está fazendo, né? Você está viajando. Então qual que é a ideia? É que você leia as transcrições que eu passei para vocês, que vocês reflitam, que vocês resolvam muitas questões. Tem um site muito conhecido na internet, Resolver Questões. Eu já resolvi mais de 40 mil questões só nesse site, fora os livros de questões comentadas, resolvi muitas questões. Aí eu apaguei minhas estatísticas por 2 vezes, e hoje, se vocês pesquisarem nesse site, eu tenho quase 28 mil questões resolvidas, que está a minha estatística até hoje lá. Resolver questões é importante por quê? Porque você coloca seu cérebro para pensar. Já observaram quando vocês tentam pegar alguma informação, alguém explica para você, e quando você dirige, por exemplo, quando você dirige, você não aprende melhor? Por exemplo, um caminho, a casa para chegar na casa de alguém. A prática é mais eficiente que a teoria. Teoria é importante, claro, porque tem muita gente aqui que está tendo um primeiro contato com o direito, mas a prática é o que faz a diferença. Inclusive, a prática ela traz mais experiência, põe você mais para raciocinar que a própria teoria. Porque a teoria está ali prestando atenção, fica naquela base teórica, resolve poucas questões, chega na prova, a porcentagem é baixa. Por quê? Você estuda para fazer questões. Se você estuda para fazer questões no dia da sua prova, você precisa aprender a resolver questões. E não simplesmente dar uma aula. Não é quem sabe mais que passa em concurso, é quem tem estratégia. Você tem que fazer todas as questões, se a pessoa falar bom dia para você, falar assim é falso, aí falar verdadeiro, você já responde na hora, tem que ser automático. Tem que ser automático. Resolver questões vai se tornar tão automático, eu falo experiência própria também, até na prova oral também, quem tem vontade de fazer um concurso para juiz daqui uns anos, delegado, que tem muito colega meu que ficou só na teoria, ficou lendo, ou às vezes vindo vídeo aula. E qual que foi minha estratégia? Eu falei muito. Quando você chega lá, eu estava um pouco nervoso, mas cheguei na minha prova oral de delegado federal, consegui fazer uma prova tranquila, e minha nota foi quase 80%. E a ideia que eu quero passar para vocês é que é a prática. Se você vai para uma prova oral, você tem que treinar a falar. Se você vai para uma prova de marcar X, você tem que aprender a resolver questões. Se você vai para uma prova discursiva de escrever, fazer redação, você precisa aprender a escrever. Então, se você busca passar num concurso, não é dar aula, ensinar para outra pessoa, assim, sou um professor, sei tudo sobre esse assunto, complementar seu caderno pesquisando. Nosso aluno aqui, né, não vou revelar o nome dele, ele falou assim, professor, eu quero aprofundar em poder constituinte. Eu falei, meu amigo, poder constituinte é bom aprofundar, mas toma cuidado. Coma cuidado, né, Juan? O Juan ele já me mandou e-mail, professor, eu quero aprofundar. Eu mandei um textão para ele, você leu?
Bom, beleza, mas assim, o que eu quero falar pra vocês, não precisa estudar pra dar aula. E eu por experiência própria, rapidinho, gente, para que isso aqui é importante, experiência de vida. Quando eu comecei a aprofundar demais, minhas notas em concurso começaram a cair. Aí quando eu comecei a ler a lei seca, partir mais pra base, pro basicão mesmo, minhas notas começaram a crescer. Eu bati praticamente 4 concursos seguidos, fiquei entre os 300 melhores classificados, e concurso de delegado atualmente não é concorrência local. As mesmas pessoas que prestam no Espírito Santo, prestam na Bahia, prestam em Goiás, é a mesma galera. Então comecei a obter melhores resultados até ser aprovado. Então assim, experiência própria, pratique resolvendo questões. Vem para a aula, assiste, anota. Aí no decorrer do trabalho, separa 30, 40 minutos, resolve as questões da aula, pesquisa no site online. A ideia é que você resolva questões comentadas, porque quando você resolve questões comentadas, você de fato, você estuda a questão, você resolve e verifica o comentário. Não é só resolver uma lista de questões aleatórias. Você não está estudando, você está se testando para saber seu nível. Então olha, resolve questões comentadas. Hoje em dia tem livro com questões comentadas, tem site com questões comentadas. Você precisa abraçar as questões e resolver tantas questões. Igual eu falei para vocês, alguém fala bom dia ou boa noite, você já fala, isso aqui é falso. Verdadeiro, você já começa a ficar louco. Porque resolver questões é a prática que leva à perfeição. E vocês vão ser aprovados resolvendo prova. Não é ficando expert em alguma matéria, saber tudo, um monte de nomenclatura. Olha, tem gente... Sou professor em cursinho, eu falei pra vocês, em outros cursinhos. Tem aula que às vezes tem aluno que me pergunta questão de prova oral, de juiz, de promotor, de delegado. Aí eu respondo, assim, claro, respondo. Mas é algo que está muito mais além e é desnecessário. Então às vezes tem um coleguinha que está na sala de aula, ele fica mesmo na estratégia, resolve questões, é bom na lei seca e passa. E tem aluno que é muito teórico, fica só aprofundando teoria, chega na prova, nada. Está estudando já tem muitos anos, não passa. Então seja estratégico. Para ser aprovado em concurso é ter estratégia. Ponto. Vamos avançar. Leitura e análise jurídica dos incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Realizamos a leitura de diversos incisos, fiz comentários pertinentes e hoje daremos continuidade. Qual será a nossa estratégia? Estratégia. Olha, eu trouxe a lei seca para vocês na folhinha, porque eu sei que 70% em média é cobrado na primeira fase. Então não adianta nada eu colocar um monte de teoria bonita no quadro, explicar, falar beleza, e sair aqui, mando demais, domínio constitucional, chegar na prova, cai o básico que vocês não souberem. Eu faço questão de ler inciso por inciso do artigo 5º, trazendo comentários pertinentes para que seja útil na prova de vocês. Minha estratégia vai ser essa. Não, além de professor, eu fui concurseiro durante 10 anos. 5 anos para delegado, tive 10 reprovações. Então, assim, por experiência própria, vamos ser estratégicos. Sobre o inciso, qual que vai ser a nossa base, nossa metodologia? Eu vou fazer a leitura, alguns vou fazer alguns comentários que não precisa anotar e outros eu vou ditar. Aí vocês vão colocar um inciso no caderno, puxar uma seta, aí vocês colocam os comentários pertinentes, do que de fato foi importante para a prova de vocês. Vamos lá. 30. Inciso 30. É garantido o direito de herança, sem mais detalhes. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem quiser puxar uma seta, decujus significa falecido, o defunto, quem morreu. Olha, esse inciso ele diz o seguinte: você pode aplicar na sucessão, inclusive uma lei estrangeira, com a sucessão de brasileiros. O que você tem que observar é qual lei é mais favorável. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Quem perdeu minha aula, eu também sou professor de Direito Penal, dei uma aula assim, muito completa, muito aprofundada, o que realmente cai sobre os crimes da relação de consumo. Quem não esteve presente, verifica depois com o pessoal do administrativo para fazer, sei lá, se tiver interesse, adquirir de forma individual essa aula, ficou muito aprofundada sobre a questão da defesa do consumidor, os crimes. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível. Para quem não é da área do direito, imprescindível significa indispensável, e as questões brincam muito com essa palavra. Puxa uma seta e escreve indispensável. Se cair na questão, seu concurso, é imprescindível, aí você sabe, isso aqui é indispensável. Às vezes eles colocam umas palavras mais difíceis para te confundir. Então, olha, se imprescindível é indispensável, prescindível é o quê? Prescindível. Dispensável, tá bom? Tome cuidado com essa palavra. Então, olha, imprescindível a segurança da sociedade e do Estado. Vocês podem puxar uma seta também, pode puxar uma seta e escrever também direito à informação, tá bom? Isso aí é o direito à informação.
Olha, tem alguns julgados interessantes, algumas decisões dos nossos tribunais superiores, que questão do contra-cheque, não exatamente do contra-cheque, mas o portal da transparência, quanto o servidor ganha. Quando o servidor ganha. Isso é constitucional, é válido. A pessoa, o servidor público, não pode alegar: não, Estado, você está expondo a minha vida, o meu salário. Negativo. E sobre esse fato é tão engraçado que eu tenho um colega, ele foi guarda municipal e hoje ele é policial militar. Aí o pessoal começou a brincar com ele, falou: ô fulano, e aí, vamos sair, vamos tomar alguma coisa. Aí, né, a gente estava no grupo, né, a gente tem um grupo da turma, vocês vão ver, quando vocês fazerem o curso de formação, vocês vão criar um grupo do WhatsApp, vai passar muitos anos e aquele grupo fica. O vínculo fica, porque, sei lá, vocês ralam tanto juntos que o vínculo fica. Aí esse colega nosso, que hoje ele é policial militar, né, que foi guarda municipal, aí falou: tô sem dinheiro e tal. Aí um colega nosso já pegou o print do portal de transparência e pôs no grupo: rapaz, você recebeu ontem, então vamos lá, vamos sair que você tem dinheiro. Eu conto essa história para vocês entenderem que é verdade, verídica. Olha, portal da transparência, mostrar quanto você ganha, questão do salário, é constitucional, é válido. Outro julgado interessante do STF sobre esse assunto é sobre o cartão corporativo. Alguns jornalistas pediram para o Senado, salvo melhor juízo do Senado, disponibilizarem quanto que eles estão gastando um cartão corporativo, quais são as compras. Aí o presidente do Senado à época ele falou: olha, isso aqui é muito pessoal, está violando a intimidade dos parlamentares. Ele respondeu certo ou errado? Errado. O STF, ele analisou esse caso e disse: olha, é válido. O cartão corporativo, ele tem um interesse público, ele deve ser disponibilizado para os jornais, para verificarem as informações. Aquelas lagostas lá, essas coisas. É outra coisa, aquilo ali também, né? Aquele diário oficial, né? Outra coisa interessante também de uma decisão do STF é sobre uns pesquisadores, eles queriam os áudios das sessões secretas do STM no período da ditadura militar. Aí o STM falou: olha, a gente pode passar para vocês os áudios das nossas audiências públicas, agora privada não. Aí, o que vocês acham? É constitucional ou não? A secreta, ele tem que divulgar ou não? Divulgar, tem que divulgar. Isso aí foi também uma decisão também do STF, que ele entendeu o seguinte: os áudios, eles devem ser compartilhados das sessões secretas do STM no período da ditadura militar. Quem quiser puxar uma seta, coloca aí, informativo 857 do STF. É só para você jogar na internet, se você tiver interesse de aprofundar sobre o assunto, porque se cair, vai cair da seguinte forma: pesquisador tem acesso aos áudios das sessões secretas do STM durante o regime militar. E foi válido, é constitucional. Vamos lá. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. O que significa? Que é de graça. Não precisa pagar a taxa porque é de graça. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Vocês vão puxar uma seta e vão escrever remédios constitucionais administrativos. Remédios constitucionais administrativos. Quando a gente fala que é administrativo, significa que não é judicial. Então, o direito de petição. Olha, o que é uma petição? É um pedido. Tomem cuidado. Administrativos. Olha, petição é um pedido. Toma cuidado. Não é o direito de ação, de você entrar com ação judicial. A gente fala de remédios constitucionais administrativos, a petição e a certidão, porque são administrativos, não são constitucionais. A petição é um pedido, é um requerimento contra a questão da defesa de direitos ou contra a ilegalidade. Tome cuidado que vai cair dessa forma que eu li para vocês no nosso artigo 5º. Obtenção de certidão. Para você diferenciar os dois, né? A petição é um pedido. A obtenção de certidões, ela seria também um pedido, mas é exatamente para certificar sobre um fato que você já tem conhecimento. Certidão e petição, é tranquilo. É só você ler várias vezes que você vai decorar, porque vai cair da mesma forma que eu li para vocês. Vamos avançar. Beleza, uma informação que eu recordei agora, que é super importante, é muito importante, cai em concurso e muita gente erra. Se, por exemplo, você chega numa repartição pública, você pede uma certidão, fazendo jus do seu remédio constitucional administrativo. E o pessoal fala: olha, não vai passar para você, a gente não vai fazer certidão. Qual é o remédio constitucional para você se resguardar? Direito de certidão. Muita gente vai achar que é habeas data, mas não é. É falso. É mandado de segurança. Escreve aí. Olha, remédio que protege, coloca aí. Remédio, puxa uma seta, escreve. Remédio que protege direito de certidão é mandado de segurança. Já caiu em concurso e muita gente errou. Mandado de segurança, não é habeas data. Tome cuidado. Oi? Remédio que protege direito de certidão.
É mandado de segurança. Mandado de segurança. Para quem não sabe o que é um mandado de segurança, que protege direito de certidão. É mandado de segurança. Mandado de segurança. Tome cuidado, que é uma questão difícil que protege direito de certidão. Muita gente acha que é habeas data. Oi? Certidão. É mandado de segurança. Nós vamos estudar hoje mandado de segurança, habeas data. Porque o direito... aqui, ó. O que diz a linha B? A obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Se você chegar na repartição, o pessoal negar, qual que é o remédio constitucional para resolver esse problema? É o mandado de segurança e não o habeas data, como muita gente confunde. Hã? Olha, a questão da certidão, a briga aqui é o seguinte, é porque no habeas data, em tese, você não teria acesso à informação. Agora, nesse aqui não, você sabe, quando você pede uma certidão, você sabe exatamente o que se trata. Você quer apenas um documento formal de um órgão público que certifica aquela informação. Então, é um mandado de segurança. Vamos avançar. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Coloca aí, puxa uma seta e escreve. Inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade da jurisdição. Inafastabilidade. Ó, o que o inciso diz? A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Significa que você, toda vez que você tiver um problema, você pode recorrer ao Poder Judiciário, ele vai dizer o direito para saber exatamente se você tem direito ou não. Mas vocês sabiam que existem exceções? Que primeiro eu preciso recorrer a um outro órgão, outra instância, para depois buscar o Judiciário? Vocês sabiam disso? Não? Muito bom, é um exemplo bom. Então coloca no caderno de vocês, continua, né? É sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Coloca aí, ó. Em regra, não preciso aguardar conclusão de um procedimento administrativo, para buscar o judiciário, administrativo para buscar o judiciário. Significa que se você tiver algum problema, alguma discussão, sei lá, foi multado, está com processo administrativo, e você está recorrendo à multa, acha um absurdo. Não significa que você tem que aguardar toda a decisão, todo um trâmite. Se você sentiu ameaça no seu direito, você já pode buscar o judiciário desde já. Não precisa aguardar a decisão final administrativa. Mas existe exceção? Existe. No direito, tome cuidado. Em regra, sempre tem uma exceção ou outra. E a exceção que os examinadores que elaboram as questões, eles gostam. Então, coloca no caderno de vocês. Exceto. Continuando. Exceto nos casos de jurisdição. Exceto nos casos de jurisdição condicionada. Tem um outro nome também que pode aparecer na prova de vocês, que é instância, coloca aí também, quem quiser colocar, ó, instância administrativa de cunho forçado. Instância administrativa de cunho forçado. É um sinônimo também. Quando a gente fala em ao condicional, significa que eu preciso preencher uma condição para depois buscar o judiciário. Então, em regra, em algumas exceções previstas em lei, primeiro eu preciso resolver essa questão em outra área para depois recorrer ao Poder Judiciário. Então, por isso que é de cunho forçado, uma condição. Qual que é a primeira exceção? Coloca no caderno de vocês. Coloca aí, ó, no caderno de vocês.
Negativa do habeas data. Negativa do habeas data. Quem não sabe o que é habeas data ainda, fique tranquilo que hoje iremos estudar um pouco sobre esses remédios constitucionais. Oi? Hã? Negativo. Fale, até onde você escreveu? Negativo. Só negativo. Do habeas data. É, a negação do habeas data. Que escreve? A negativa do habeas data. Coloca aí, nessa primeira exceção, coloca A. Essa é a primeira exceção. Exceção B, coloca aí no seu caderno. Coloca de forma esquematizada, A, B, C, para facilitar. São 4 exceções. A primeira é a negativa do habeas data. Por exemplo, então, se eu estiver necessitando... A gente vai aprender o que é habeas data, mas só para adiantar. Se eu quiser retificar uma informação minha, primeiro eu tenho que buscar, tentar um habeas data, a negativa do órgão administrativo, para depois entrar com o habeas data. Por exemplo, o que seria um habeas data, nesse caso? Eu tenho a negativa. Eu tenho uma negativa, primeiramente, de buscar retificar essa informação num órgão público, aí negou para mim, aí eu entro com o habeas data. Então eu tenho que provar para o judiciário que eu tive uma negativa. Então tá, a primeira exceção é o habeas data, a negativa. Para vocês entenderem, não é negativo do habeas data. Primeiro eu tento resolver administrativamente, peço para o órgão público para retificar aquela informação, para tomar conhecimento, aí eles negaram, aí beleza, eu junto esse documento e entro com o habeas data. Você precisa dessa negativa na área administrativa primeiro, para você entrar no judiciário. Porque no judiciário, se você entrasse direto, o judiciário já determinaria para o órgão retificar a informação ou para mostrar o que tem a seu respeito de um órgão público, se ao mesmo aquele órgão tomasse nota, tomasse conhecimento da sua vontade. Então primeiro eu tento que resolver de forma administrativa, o pessoal negou, aí eu entro com o habeas data. É a primeira. A exceção B, coloca aí, controvérsia desportiva. Controvérsia desportiva. Seria a segunda exceção. Primeiro eu preciso... Quem que ainda... Desportivo, quando a gente fala desportivo, é um sinônimo de esporte. Então, vocês já viram falar, quem gosta aí de futebol, falar, justiça desportiva, decidiu sobre isso. Então, primeiro eu tento resolver, de forma administrativa, resolver essa questão sobre o futebol, por exemplo, um outro esporte, para depois buscar o judiciário. Então, primeiro eu tento resolver de forma administrativa. A terceira exceção, coloca aí, ó, reclamação contra descumprimento de súmula vinculante. Hoje vamos estudar sobre o que é exatamente uma súmula vinculante, então fique tranquilo, só quero que anotem que primeiro deve ocorrer um descumprimento para depois você buscar o judiciário. E a última exceção é o indeferimento de um pedido. Indeferimento de um pedido perante o INSS. Só para vocês tomarem nota que existem essas 4 exceções que, de cunho forçado, eu preciso buscar a via administrativa e depois que eu vou para o judiciário. Primeiro eu preciso de uma decisão administrativa para buscar o judiciário. Mas em regra eu preciso? Sim ou não? Em regra eu preciso aguardar uma decisão administrativa? Não. Mesmo que você entre com um procedimento administrativo, você não concorde, você não precisa aguardar a decisão administrativa. Você já pode buscar o seu judiciário. Não precisa aguardar. Mas existem 4 exceções que eu falei para vocês. Vamos? Oi. Aham. Era só opção. É opção, porque demonstra, porque é o seguinte, você deve buscar o judiciário quando você já... É a última razão, você já tentou resolver de outras formas, então você demonstra para o judiciário que, olha, eu tentei resolver. É uma forma até de fundamentar melhor o seu pedido, mas não é obrigado. Vamos lá. Eu falei para vocês que na opção C, que é a reclamação contra o descumprimento de uma súmula vinculante. Eu quero que vocês coloquem aqui no caderno de vocês também algumas observações. O que é uma súmula? Vocês sabem o que é uma súmula? Coloca aí, ó, abre um tópico no caderno de vocês sobre esse inciso para a gente colocar uma observação. Partindo do pressuposto que não temos bacharéis em direito, eu sei que tem pessoas bem afiadas no direito aqui, que estudam para concurso há alguns anos, então peço que me desculpem, mas eu preciso explicar alguns pontos porque é importante. Tem muita gente que não sabe. Coloca aí, súmula. Súmula. Puxa uma seta aí no seu caderno e coloca súmula. Coloca no seu caderno assim, ó. Súmula. São frases objetivas
são frases objetivas. São frases objetivas, vou colocar assim, súmula. São frases objetivas. São frases objetivas explanadas pelos tribunais para demonstrar o seu entendimento, sobre algum assunto. Terminou? Olha para mim. Preste atenção. Olha, os tribunais, né, existem, imaginem, várias pessoas, né, vários velhinhos, né, sentados em uma mesa, discutindo a respeito sobre o direito. Então, tribunal, em regra, ele existe para discutir mais sobre direito, levando em consideração que também existem as discussões sobre fato, quando a pessoa tem algum foro por prerrogativa. Mas imagine que os tribunais existem em números reduzidos e a ideia é para se pacificar sobre algum assunto. Então, em regra, os tribunais, chegam os processos nos tribunais via recurso. E quando chega muito recurso, eles falam, olha, a pessoa está questionando muito sobre esse assunto. E a gente, nós velhinhos, como representando aqui o tribunal, entendemos dessa forma. Então, o que vocês acham de criarmos uma súmula, que seria uma frase objetiva sobre algum assunto, para demonstrar para a sociedade que nós, como representantes do tribunal, entendemos dessa forma. Quando a gente cria essa súmula, demonstramos o entendimento e você diminui um pouco tanto os recursos, ou até mesmo você fortalece entendimentos. Olha, se o tribunal entende dessa forma, de fato eu tenho direito, então eu posso entrar. Não, o tribunal entende de forma diferente, então não vou entrar. Essa seria a ideia da súmula. Seria eu criar uma frase sobre algum assunto, que é meu entendimento majoritário sobre aquele assunto. Eu vou criar, vou publicar ela, e as pessoas vão fundamentar os pedidos dela, do seu direito, ou elas vão parar de entrar com a ação, em tese, né? Esse é o objetivo da súmula. Ela fala assim, ela já tem uma noção, olha, se eu entrar, tem chance. O advogado fala, olha, meu cliente, é o seguinte, aquele tribunal, eles entendem dessa forma. Ou eu posso falar assim, ó, cliente, olha, existe súmula, podemos entrar, mas olha, existe grandes chances, mesmo que o juiz, de forma monocrática, aquele juiz individual, no seu gabinete, entenda de uma forma, chegou no tribunal, é possível que a sua sentença seja reformada, porque aquele tribunal entende daquela forma. Essa súmula por si só, esse entendimento, ele vincula, por exemplo, ele vincula e fala, olha, eu não vou entrar porque tem uma súmula. Vincula ou não? O que vocês acham? Não vincula. Mas existe também uma súmula mais forte. Qual que é o nome dela? Não vou explicar não, vocês sabem, aí. Porra, tentei explicar aqui, mas vocês sabem de tudo. Puxa um tópico e escreve, súmula vinculante. Pô, eu tô aqui ensinando aqui e tal, sabe? Aí vocês já sabem de tudo, fiquei até sem graça agora. Foi um coral assim, ó, súmula vinculante. Coloca aí, súmula vinculante. Súmula vinculante, coloca aí, artigo 103A. 103A. Artigo 103A. Esse é o artigo na Constituição Federal que fala sobre a súmula vinculante. O que seria uma súmula vinculante? Beleza, se na súmula normal é só para demonstrar um entendimento a respeito de um assunto, tribunal, eu vou demonstrar a respeito sobre um assunto, e são muitos assuntos. Vocês sabem quantas súmulas existem só do STF? Um pouco mais de 700 súmulas. 700 súmulas. Algumas nem foram canceladas, nem são mais aplicadas. O STJ tem um pouco mais de 600 súmulas. É muito entendimento. Então a ideia aqui não é estudar todas. Que está afiada, hein? Então qual que é a ideia da súmula? É só demonstrar de uma forma bem objetiva sobre algum entendimento. Eu vou sempre tentar trazer algumas súmulas que caem mais em prova. E também nos outros ramos do direito, aqui no cursinho, no próprio Rota, vocês vão estudar. O professor vai falar, olha, anota aí, súmula tal. Aí vocês já entendem. O professor fala sobre súmula, você já sabe o que é. Porque eu expliquei para vocês. Se na súmula é só para demonstrar meu entendimento a respeito como tribunal, do STF, do STJ, que são os principais que de fato devemos nos preocupar para provas de concurso, não são todas, algumas são importantes, a súmula vinculante é diferente. Ela tem efeito vinculante, coloca no caderno de vocês. Coloca aí. Efeito vinculante. Efeito vinculante. Efeito vinculante. Aí vocês vão colocar leitura obrigatória, é para anotar, porque vocês vão ler. Olha, professor e aluno, é uma parceria. Eu não vou falar todos os detalhes da súmula vinculante, vai chegar em casa e vai ler ela. Súmula 103A. Ó, foi 103 que eu falei, né?
103, exatamente, da Constituição Federal. 103A da Constituição Federal. 103A, tem um tracinho, tá bom? 103A. Vocês vão ler essa súmula, aí fala todos os detalhes, como que é o quórum de aprovação, que é 2/3. Vocês vão fazer uma leitura mais atenta, tá bom? Do Supremo. Porque é o seguinte, quando a gente fala súmula vinculante, não existe súmula vinculante do STJ. A súmula vinculante, ela é do STF. Ela vai vincular tanto os órgãos da administração pública, como os órgãos do Poder Judiciário. Ela não vai vincular o Legislativo. Se ela vincular o Legislativo, que de fato tem a função típica de legislar, vocês não concordam que ele estaria congelando a função típica deles? A doutrina mais moderna, e até um nome curioso, que eles chamam de fossilização, você está tornando fossilização da Constituição. Você não deixa ela debater sobre o assunto. É função típica do poder legislativo é legislar. Então não vou vincular o poder legislativo nem o próprio STF, porque o entendimento pode mudar com a nova formação da Corte. Então súmula vinculante é do STF, não precisa falar súmula vinculante do STF. Quem faz súmula vinculante é o próprio STF, só fala súmula vinculante. Ela vai vincular a administração pública e também os órgãos do Poder Judiciário. Tá bom? Leitura obrigatória desse artigo porque é importante. Também, ela é vinculada. Então eu falei, órgão da administração pública, vocês vão ler, é dever de casa, é leitura obrigatória. Vamos avançar. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Olha, o direito adquirido é quando você já se incorporou ao seu patrimônio. Por exemplo, você já preencheu todas as regras de aposentadoria. Preencheu. Da legislação atual. Se amanhã for aprovada a reforma da Previdência e tiver algo prejudicial para você, você não vai ser lesado, porque você já preencheu, já incorporou o seu patrimônio, em tese, direito adquirido. Ato jurídico perfeito é quando, por exemplo, você fez algum contrato e já preencheu todos os requisitos e tem uma lei, então significa que o ato jurídico já foi perfeito, não tem alteração. Já coisa julgada, que eu já até expliquei, salvo melhor juiz em aulas anteriores, coisa julgada é quando não cabe mais recurso. Quando a gente fala coisa julgada, não cabe mais recurso. São explicações teóricas, não cai exatamente o que é. Cai o seguinte, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Avançando, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que significa? Por exemplo, aconteceu um fato, aconteceu uma atrocidade. Aí, amanhã, o nosso presidente reúne com uma corte e fala, vamos criar um tribunal para julgar aquele caso. Não haverá tribunal de exceção. O que aconteceu no caso do nazismo, que foi o tribunal de Nuremberg. Então, depois do fato, você criou um tribunal para julgar aquele fato. Quando você cria um tribunal específico para julgar um fato que aconteceu antes, vocês não concordam comigo que ele pode ser, de certa forma, parcial e não imparcial? Não estou defendendo nazismo, é só um exemplo, que inclusive vocês vão achar no livro. Eu quero dizer o seguinte, não pode criar um tribunal de exceção. Então, por exemplo, antes do fato já deve existir um tribunal ou uma vara específica já constituída, em tese. Por exemplo, aconteceu um fato hoje, homicídio, antes de acontecer o homicídio já existe uma vara competente para julgar aquele caso. Então é dessa forma que funciona. Coloca no caderno de vocês, puxa uma seta. Juiz natural, que é o juiz imparcial sobre esse inciso. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Que é o juiz natural, é o juiz imparcial. Ele existe... 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. Avançando. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa. Quando a gente fala plenitude de defesa, seria um plus, algo a mais na ampla defesa. Vocês sabiam que em Goiás já teve até mesmo uma prova de uma carta psicografada no Tribunal do Júri? Sem discutir se é possível ou não, como que a plenitude de defesa no Tribunal do Júri é um plus, é algo a mais na ampla defesa no contraditório. Então foi válida, é um plus, é algo a mais. A plenitude de defesa, ela é algo a mais que a ampla defesa. Então foi aceita essa prova, essa carta psicografada, que se fosse ser valorada num juiz de primeira instância, provavelmente não seria. Mas exatamente no Tribunal do Júri, como que existe um plus, você pode até mesmo... Quem já assistiu o júri aqui? Que é aberto ao público. Às vezes a pessoa faz um drama, fala sobre questões morais, éticas. Ninguém nunca assistiu? Conta uma historinha. Ninguém nunca assistiu o júri aqui? Vocês sabiam que é aberto ao público? Vocês sabiam, né? Vale a pena assistir alguns. Não para ver se o cara vai rodar ou não, mas pra... é só para aprender mesmo. É aprender mesmo. Vamos lá. Sem discussões ideológicas, políticas, religiosas. Vamos lá. O sigilo das votações. Olha, é reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei, assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Se colocar na prova de vocês crimes culposos, tá certo? Tome cuidado, que eles misturam essa informação.
Latrocínio, quem julga? É o tribunal do júri ou uma outra vara, por exemplo? Latrocínio. Outra vara, tome cuidado. A gente imagina latrocínio, a pessoa morreu, professor. Quem julga é o tribunal do júri, crime doloso contra a vida. Tome cuidado, porque já é algo mais pacífico sobre o assunto, que quem julga mesmo é a vara comum, penal, criminal, não é o tribunal do júri, tá bom? Porque é um crime qualificado, em tese seria o patrimônio roubado, acontece crime qualificado pela morte. Então não é tribunal do júri. Se cair na prova de vocês, latrocínio é julgado pelo tribunal do júri, marque falso. Só o tribunal eles consideram o caso condenado. Quem decide a pena é o juiz, né? Na verdade, o tribunal do júri, eles estão ali para... É mais sobre processo penal. Não sei se em carreiras policiais é cobrado. Então, ele vai fazer quesitos, perguntas bem objetivas. Você, como no pessoal que vai decidir, você vai falar sim ou não. E o juiz, ele só mesmo vai fazer sobre a questão da pena. Ele vai calcular, a dosimetria a respeito do que você falou. Sobre essa pessoa, ele teve alguma qualificadora? Qual qualificadora? Aí ele fala, não, teve algum atenuante? Ele deve, entendeu? São várias perguntinhas, eles colocam numa urna e é dessa forma. Mas a decisão mesmo é do próprio, do pessoal, são cidadãos comuns. Vamos avançar. Olha, não há crime sem lei anterior que o defina, nem a pena sem prévia combinação legal. Puxa o exceto e escreve princípio da legalidade. Princípio da legalidade no direito penal. Princípio da legalidade no direito penal e princípio da anterioridade também, tá? São dois princípios, e inclusive o artigo 1º do nosso Código Penal, ele traz essa identidade desse inciso da Constituição também. São idênticos. Não há crime sem lei anterior que o defina. Vou deixar essa discussão sobre a legalidade, sentido estrito, para o professor de direito penal. Não vou aprofundar, tá bom? Mas esse aqui é exatamente o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, tá bom? Retroatividade benéfica de direito penal. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. A prática do racismo constitui crime inafiançável, imprescritível, sujeito à pena de reclusão. Se quer na prova de vocês, detenção, tá certo ou tá errado? Tá errado. Se vocês entrarem na lei sobre a lei do preconceito, do racismo especificamente, você não vai encontrar nenhum crime com detenção, tá bom? E vamos avançar. Eu vou fazer a leitura em conjunto de alguns incisos, depois eu vou fazer algumas explicações importantes. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática de tortura, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo, e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Vou ler só mais um e vou fazer algumas observações. Constitui crime inafiançável, imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Beleza. Eu vou falar para vocês o que é importante para vocês anotarem. Um bizu, uma dica, um macete. Vocês observaram que tanto o racismo como o grupo, sobre o grupo, uma ação de grupos armados, eles são crimes inafiançáveis, que não cabe fiança, e imprescritível. Vocês observaram esse detalhe? Para vocês não misturarem com os outros crimes, decora a palavra ração. Coloca aí no caderno de vocês, ó. Puxa uma seta, escreve ração. 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 Racismo e ação de grupos armados. Ficou fácil? Quando você lembrar de ração, coloque 2 pontos e escreve. Inafiançável, imprescritível. Imprescritível que não prescreve. Se não prescreve, ele pode ser punido daqui 10, 15, 20 anos. Não tem prescrição. Oi? Ração, que significa racismo e ação de grupos armados. Isso aqui é um macete para vocês decorarem. Ficou fácil, não ficou? Faz uma mistura depois com crime hediondo, não sei o quê, qual que prescreve, qual que não. Então já anota esse macete aí, ó, que você já acerta a questão de concurso. Querem outro macete para decorarem os outros? Sim ou não? Não? Se falar sim ou não, querem ou não? Então vamos lá. Eu quero facilitar a vida de vocês. Vocês vão rir. É massa demais quando você sabe o macete. Você escreve na prova assim, acerta. Antes de sair o resultado, você já comemora. É bom demais macete. Macete é bom. Facilita para não ficar decorando tudo. Coloca no caderno de vocês. 3T mais hediondo não
tem graça. Não tem graça. 3T mais hediondo não tem graça. 3T mais hediondo não tem graça. Decorou esses dois macetes. Ração, que significa um crime que não prescreve, que não cabe fiança, racismo e ação de grupos armados. Decora o segundo macete. 3T mais hediondo não tem graça. O que significa o 3T? Tortura, vamos lá, já na ordem, na sequência, tortura, tráfico e terrorismo. Beleza, mas o artigo diz mais. E os definidos como crimes hediondos. Ele fala que nenhum desses delitos, eles não são insuscetíveis, significa que não é cabível nem graça. Esses 3 crimes, e hediondo tem graça? Não tem graça. É pesado, é agressivo. Então não tem graça. Decorou esses 2 macetes, mata tranquilamente questões de prova de concurso. Vocês vão lembrar dessa aula. Escutem o que eu estou falando para vocês. Olha, o que o artigo diz? A lei considerará crimes inafiançáveis, suscetíveis de graça ou anistia. Olha, é uma forma, graça ou anistia é uma forma de perdão. Pessoal, presta atenção. Seria uma forma de perdão. Vocês vão aprender, vocês vão ouvir. Vocês já tiveram aula de crimes hediondos aqui? Já tiveram? Ele não enfrentou sobre esse assunto a respeito? Porque é o seguinte, olha, graça ou anistia é uma forma de perdão. Um macete, quando a gente fala graça, a gente não tem uma expressão, fala, vou fazer uma graça para você, não tem? Ou não? Então graça, você não faz uma graça individual? Vou fazer uma graça para você, não é? Então graça seria um perdão individual. Tá bom? E mesmo que o artigo não diga, o artigo não fala sobre a questão do indulto. O indulto seria uma graça no sentido coletivo. Mesmo que ele não conste expressamente na Constituição Federal, existe uma previsão expressa na lei de crimes hediondos e é plenamente constitucional. Então, se na graça seria um perdão individual, vou te perdoar por isso, no indulto seria algo coletivo. Não tem um indulto de Natal? Que o pessoal assim abre a porta, você sai, galera? Não tem ou não? Tem, vocês sabem, vocês são bobinhos não, vocês sabem que tem. Então, é uma forma de perdão geral a respeito, olha, eu vou te perdoar por isso, então vocês vão ter uma benesse na pena, uma diminuição, ficou claro? E sobre anistia? Anistia seria um perdão do fato. Eu não vou precisar, a pessoa nem foi condenada, seria o fato. Não teve aquela discussão se vão perdoar os crimes no Código Florestal. Vocês acompanharam as notícias de alguns anos atrás? Ou, por exemplo, vou perdoar os crimes no período da ditadura. Volta e meia existe uma discussão sobre isso. Então, o que seria a anistia? Eu vou perdoar um fato. Não é graça individual, não seria um indulto, uma graça coletiva. Eu vou perdoar um fato. Esse seria a anistia, tá bom? Então vamos avançar, porque esse assunto aqui, a ideia aqui é só para pincelar mesmo, mas cai exatamente como está na lei. O que é graça, anistia? Olha, eu não me recordo de ter respondido nenhuma questão que perguntou o significado em direito constitucional. Pergunta exatamente se você saber o macete. Não precisa nem saber o que significa, você responde. Facilmente. Oi. Pelo membro do Poder Executivo, presidente da República. Isso. Vamos lá. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até no limite do valor do patrimônio transferido. Puxa uma seta e escreve: princípio da intranscendência. Intranscendência da pena. Intranscendência da pena. Significa que se você for condenado, eu não posso chamar, sei lá, vamos imaginar aqui, fui condenado, e chega pro meu pai e fala, você é pai do fulano de tal, vou levar você hoje. Seu filho está dando trabalho demais, então você vai pagar por ele. Não pode. É intranscendência. Existe essa intranscendência da pena. É você que fez, você que vai pagar. Aí existe essa questão do patrimônio, questão dos bens, a decretação da perda. É possível você ir atrás dos herdeiros. Vamos avançar. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Então, o que seria as penas adotadas: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Não vou adentrar no mérito porque é uma matéria de direito penal. A ideia aqui é só passar uma leitura rápida. Não haverá penas. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. Tome muito cuidado. Vivendo uma pacificação social, uma paz social, não existe. Vamos matar ele, é pena de morte. Não. Agora, em caso de guerra, é possível. De caráter perpétuo, trabalhos forçados, de banimento ou cruéis.
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. É assegurado aos presos respeito à integridade física e moral. Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Sem mais detalhes, é tranquilo esses incisos. Nenhum brasileiro será extraditado. Nenhum brasileiro será extraditado. Salvo, que significa uma exceção, o naturalizado. Naturalizado. Se cair na prova de vocês, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o brasileiro nato. Tá certo ou errado? Naturalizado, preste atenção. Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Então não é qualquer crime que um brasileiro naturalizado ele será extraditado. Existem as exceções. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Então se tiver um estrangeiro aqui com discussões, ideologias políticas, ele não vai ser extraditado. Por exemplo, ele discutiu, falou mal do país dele de origem, então ele não vai ser extraditado. O que seria uma extradição, para quem não sabe? Seria uma cooperação internacional. Então, olha, é quando a extradição ela pode ser ativa ou passiva. Ou você pede, ou alguém pede para você. Você comete um crime em um país e você vai para outro país. Aí o país que você cometeu o crime, ele fala, olha, manda ele para mim, eu quero julgar ele. Ficou claro? Extradição é isso. Aí existem outros conceitos também, deportação. Vamos lá, você não pode banimento, tome cuidado, extradição pode, banimento não. Vamos avançar. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Quando a gente fala devido processo legal, seria você aguardar todos os trâmites legais, seria você também, se acontecer algum gravame no decorrer do processo, seria algo realmente justo e válido. A ideia do processo é essa, existe essa dupla proteção, a formal e material. Não cai de uma forma aprofundada, questões teóricas. Cai da seguinte forma, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem um devido processo legal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ele inerentes. Vocês sabem qual que é a diferença de ampla defesa e contraditório? Ampla defesa, quem quiser escrever, coloca aí. Trazer elemento para provar. Trazer elemento para provar. Trazer elemento para provar. Esse aí seria a ampla defesa. Ampla defesa. Já o contraditório é contradizer. Trazer elementos para a sua defesa, suas alegações. Já o contraditório é contradizer. Então, por exemplo, eu posso, por meio da ampla defesa, meu direito constitucional, trazer elementos para me defender ou para trazer algum fundamento, provar o meu direito. Já o contraditório seria contradizer. Se alguém afirmou algo, olha, beleza, afirmou, mas também vou ter o direito de contradizer o que ele disse. Trazer também elementos por meio da ampla defesa. E o que seria a plenitude de defesa? Seria o plus, seria algo a mais, que existe no tribunal do júri. Avançando. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. É uma discussão sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, provas ilícitas, que eu vou deixar para o professor de processo penal. Quando ele falar de prova, eu falo, professor, fala aí sobre as provas ilícitas, sobre a teoria dos frutos da árvore envenenada, que é uma discussão bem interessante, que eu vou deixar para processo penal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Puxa uma seta e escreve, princípio da presunção da inocência. Presunção da inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. Quando a gente fala trânsito em julgado, o que significa? Não cabe mais recurso. Não cabe mais recurso. Então, até o trânsito julgado não caber mais recurso, eu não posso considerar culpado. Existe uma presunção da inocência, ou não culpa, também é conhecido também como não culpa. Existe exceção? Trânsito julgado significa que não cabe mais recurso. Agora a gente vai trazer uma exceção da jurisprudência. Anota no seu caderno. Coloca aí. Dentro desse aspecto do princípio da inocência, princípio da presunção de inocência. Coloca no seu caderno. É possível. Vamos lá, vamos acelerar, gente. Vamos aquecer. Tomei café, tô acelerado. É possível início
Da execução da pena. É possível o início da execução da pena. Da execução da pena condenatória após sua confirmação na segunda instância. Na segunda instância. Tá, vamos lá. Condenatória. Eu faço um resumo mais ou menos. Como que foi? Como eu parei? Após sua confirmação em segunda instância. É o seguinte, meus amigos. A pessoa é condenada na primeira instância pelo juiz monocrático, ele decide. A pessoa não está contente, ela acha que tem direito a não ser presa. Ela entra com recurso e vai para uma segunda instância. Depois, essa segunda instância, formada pelo egrégio tribunal superior, respeitável tribunal, pelos velhinhos, eles decidem, olha, realmente a gente está confirmando a decisão, realmente ele é culpado. Embora ele tenha esse princípio da presunção de inocência, que ele somente será considerado culpado com o trânsito julgado quando não cabe recurso, ele tem a decisão confirmando que ele foi culpado pelo fato que de fato ele praticou o crime. Aí ele fala, não estou contente ainda, eu vou recorrer mais. Eu vou recorrer para o STJ e pelo STF. Mas quando você recorre para o STJ e para o STF, depois do Tribunal de Justiça, significa que você vai decidir, nessa fase recursal, apenas matéria de direito. Eu não vou discutir mais sobre os fatos. Então o STF, ele realizou uma interpretação sobre esse dispositivo do Constitucional, essa garantia da presunção de inocência. Fala, olha, o Brasil, eles discutiram sobre esse assunto. O Brasil é um dos únicos países do mundo que existe essa ineficiência do judiciário. A pessoa ela foi condenada na primeira instância, na segunda, e ainda ele vai recorrer, vai aguardar mais alguns anos, já existe muito processo, gera uma insegurança jurídica, uma instabilidade social, o nosso judiciário não funciona. Então vamos mostrar para a sociedade que mesmo constando de forma expressa na Constituição a presunção de inocência, vamos realizar uma interpretação no sentido que condenou em segunda instância, é possível cumprir pena, mesmo que ele recorra para o STF ou STJ, porque vai discutir matéria de direito, não vai discutir mais o fato. Ficou claro? Beleza? Tudo? Não, nessa parte aí. Beleza, é o seguinte, olha, ele tá aqui, né? Foi condenado aqui, né? Olha, eu pratiquei um crime. Pratiquei um crime, foi condenado aqui pelo juiz. Aí eu fiquei triste, então comecei a chorar. Falei, vamos recorrer, advogado? Falei, vamos recorrer. Aí recorre pro Tribunal de Justiça. Que é, imagina, vários velhinhos, embargadores lá, tá sentado assim, avaliando. Aí eles decidem, olha, o Jorge, professor, ele cometeu o crime. Então, olha, foi condenado aqui embaixo, foi condenado aqui em cima. Aí meu advogado, ele falou, olha, Jorge, você tá triste, mas a gente pode recorrer ainda mais. Vamos recorrer pro STJ, pro STF, vamos deixar o pau quebrando. Antes da decisão, a pessoa ficava aguardando mais, sei lá, tipo uns 10 anos, 8, eu não entendo exatamente de prazo, assim, a prática, como que funciona, mas aguardava diversos anos posteriormente. Aí o STF, o Supremo Tribunal Federal, eles decidiram, se ele for condenado em segunda instância, uma decisão confirmatória, olha, realmente ele foi condenado, mesmo que ele recorra, não transitou em julgado, significa que cabe recurso, ele pode ir para cadeia, ele pode cumprir a pena, mesmo que ele tenha recorrido, porque quando você recorre para o STF e STJ, e você foi condenado aqui no TJ, no Tribunal de Justiça, eu vou discutir apenas matéria de direito. Eu não vou discutir mais sobre os fatos. Tá bom? Entendeu? Professor, no caso que só o STF, aí o cara já cumpriu um ano. E aí o STF pega e absolve. Não, mas não significa um erro judiciário, porque foi um juiz tolgado, um juiz natural, um juiz imparcial que decidiu. A gente não aprendeu sobre o juiz imparcial, então ele decidiu, mesmo se você, olha, um exemplo, você foi preso, uma prisão preventiva ou temporária, respondendo um inquérito, respondendo um processo, e depois entenderam que você não era o autor. Não cabe indenização, em regra, entendeu? Porque ali ele avaliou os fatos e entendeu da forma, foi um juiz imparcial. Não é um erro judiciário. Agora é diferente, a pessoa que nem condenou, não fez nada, ficou 15 anos respondendo, aí não tem como, é erro judiciário, ele vai responder, vai ganhar indenização. Vamos avançar. Anotou essa observação que é muito importante, está caindo em concurso, sobre a questão da confirmação e o cumprimento da sentença
antes do trânsito julgado. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Olha, então o que seria uma identificação civil? É apresentar seu RG, CNH, foi preso, fiz uma besteira, mostra seu CNH, mostra seu RG, mas se você não mostrar, nossa, já conduziu algumas pessoas, é canseira. Aí você conduz lá para a identificação, espera algumas horas, aí a pessoa vai tocar os pianos, vai lá a digital dela, aí acha quem foi. Inclusive, o sistema, a gente acredita que não é tão eficiente, mas a gente teve uma prisão que a gente estava num patrulhamento próximo de uma unidade de saúde. A gente fez uma abordagem de rotina próximo do órgão de saúde, numa cidade muito perigosa de Aparecida de Goiânia. Aí abordou uma pessoa. Normalmente, fiz a busca pessoal, achei uma arma na cintura. Falei, tá errado, né? O cara tá com a arma, não tem porte. Aí ele passou o nome, não tinha documento, a gente não achou nada. Como que você não achou nada? Então ele não foi civilmente identificado. Então precisa da identificação criminal, não foi? Levamos ele lá para o Instituto de Identificação, e o cara tinha o cara normal. Imagina a pessoa normal, igual todo mundo aqui, tranquilo. Tô estudando para concurso. Cara tranquilo, calmo, educado, inteligente, respondia a 2 homicídios e estava foragido. Vocês acreditam? 2 homicídios estava foragido. Ele não mostrou identidade, a gente não achou, identificou. Aí o pessoal, pela a questão fotográfica e também a digital dele, a gente achou a identidade dele. Era foragido da justiça com 2 homicídios. E traficante ainda. Tinha matado outras pessoas para ter uma pacificação na área do tráfico. Então vamos lá, vocês vão sofrer, hein? Ficar na fila do ML, da identificação lá é canseiro. Não é ML não, ML não, ninguém morreu não. Só se acontecer, cancelar o CPF, né? Aí você vai pra essas coisas aí. Vamos lá. Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Eu não vou entrar na discussão do mérito, também é uma matéria de ação penal, que é sobre processo penal, que eu quero deixar bem claro para vocês, que é importante. Se, por exemplo, o promotor, ele pediu o arquivamento do inquérito, você não pode entrar com uma ação pública, natureza privada, tá bom? Ação penal privada subsidiária da pública, é o nome técnico dela. Não pode. Quando a gente entra com a ação penal privada subsidiária da pública, é quando ocorre desídia. O promotor perdeu o prazo. Aí você entra, porque o titular da ação penal é o Ministério Público. Eu não vou entrar nessa discussão, vocês vão aprender de forma pormenorizada em processo penal. Vamos lá. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. É interessante, por exemplo, você pode participar de uma audiência. Eu falei para vocês que eu sou mediador judicial, eu vou algumas vezes no fórum, trabalho com mediação, então chegam as partes lá, eu converso, tem que chegar num acordo. Existe a mediação e a conciliação. Então, a pessoa pode falar, olha, eu posso assistir? Eu vou conduzir a audiência, eu verifico. Olha, dependendo do caso, eu deixo acompanhar. Se não, eu falo, olha, esse aqui é um caso mais específico, não posso, porque as pessoas vão debater assuntos mais específicos. Mesma coisa, a audiência normal. Você pode chegar num fórum e falar, olha, eu quero assistir essa audiência, posso assistir para o tribunal do júri? Se não for para prejudicar a intimidade ou o interesse social, a pessoa deve, porque a publicidade é a regra. Agora, a restrição é exceção. Às vezes é um caso muito grave, de estupro, aí o juiz pode falar, olha, esse caso aqui vai envolver a questão da intimidade, aí beleza, aí não pode. Mas em regra, existe a publicidade dos atos. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei. Então tome muito cuidado, porque o artigo cai muito, é muito cobrado na sua literalidade. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Se perguntar na prova de vocês, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados em até 24 horas. Certo ou errado? Tome cuidado, circula essa palavra imediatamente, porque é cobrado. Imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. No direito norte-americano seria tipo o aviso de Miranda, aqui no Brasil, uma adaptação, lá no direito norte-americano, o aviso de Miranda, tem igual nos filmes, né? Ser preso, tem direito de ficar calado, de constituir um advogado, aqui vocês podem ficar tranquilos como futuros policiais, não precisa dessa formalidade. Olha, você tem direito de ficar calado, você pode começar, o que vai falar na verdade de forma mais específica é o delegado de polícia, mas olha, o presidente não é bobinho, você pega ele, a primeira coisa que ele fala, doutor, vai te chamar de doutor, vai te chamar de autoridade, ele falou assim, posso falar com meu advogado? Posso falar com minha família? A primeira coisa que eles falam. Aí vocês falam, não precisa seguir aquela formalidade do direito norte-americano que assistimos nos filmes. Vamos lá.
O preso... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O preso... Eu parei onde? Será informado de... Vocês estão atentos, estou gostando, hein? Muito bom. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer... Não, isso eu falei, vocês me pegou na... É o próximo. Ah, tá, vamos lá. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Olha, eu sou um pouco crítico com esse inciso específico, porque o preso ele tem direito, né, a ser informado sobre quem prendeu ele, responsável pela prisão e pelo seu interrogatório policial. Até mesmo para resguardar seus direitos, se tiver algum excesso, mas se for uma pessoa muito perigosa, sei lá, uma organização criminosa, saber exatamente quem te prendeu, é perigoso isso, né? É perigoso. Pois é, então, pra você ver, às vezes entre aquele direito ali do policial e também do direito da pessoa saber exatamente quem prendeu ela, se tiver algum excesso, ela entrar com ação de indenização. Então, nossa Constituição, ela, de fato, ela é cidadã demais, ela parte muito da boa-fé do indivíduo. Como se todo mundo fosse santinho. Aí você prende o cara, você nem lembra mais. Por isso, olha, vocês como policiais, já vai uma dica da prática. Trabalhe dentro da legalidade. Às vezes dá vontade. Eu já prendi, já participei de prisão de cara abusando de duas crianças. Tava aliciando ela, fala, olha, toma R$50, crianças humildes, para abusar delas. Eu participei de uma prisão dessa. Claro que dá vontade, né? Olha, você como cidadão, dá vontade de você ceder. Mas olha, dentro da legalidade, faz certinho, a gente conduziu, fez tudo certinho, procedimento legal, manteve preso. Dessa forma você faz justiça. Agora, fazer justiça com as próprias mãos, além de você perder o concurso, vai responder criminalmente, e a pessoa, mesmo que você bata nela, assim, a chance dela não esquecer é grande. Se dá tapa num cara, tem cara que não esquece. Então dá tapa na cara, tome cuidado. Vocês como futuros policiais. Tome cuidado, porque você vai esquecer e o cara provavelmente não vai esquecer, né? Então, olha, trabalha certinho, dentro da legalidade, toma cuidado, porque, olha, policial tem que ser 24 horas. Quando você trabalha, é uma forma de cada um trabalhar, né? Claro, né? Como que eu também estou na iminência de ser delegado de polícia, então, assim, minha orientação, olha, trabalhe dentro da legalidade para evitar, porque tem inclusive colegas, né, que foram afastados, então tome cuidado, porque às vezes a gente na vontade de fazer o certo, acaba excedendo, e lá a coisa não fica muito amarrada, e depois ninguém tá do seu lado não, para bater palma. Ninguém, você tá sozinho. É ruim. E eu já fui pra corredoria, já responder, assim. Porque a palavra do criminoso às vezes tem fé pública, né? Nem tive excesso, o cara falou que eu agredi a nossa equipe, e é ruim. Você fala, olha, você agrediu, é ruim. Já foi arquivado, não tô respondendo mais, mas tome cuidado, já vai um conselho da prática. Vamos lá. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Prisão ilegal será imediatamente relaxada quando tem uma ilegalidade. Significa que a pessoa vai ser colocada em liberdade. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário, inexcusável de obrigação alimentícia e o depositário infiel. Este assunto é importante. Vamos colocar o seguinte. Vamos colocar assim, ó. Puxa um tópico no caderno de vocês, eu vou colocar aqui, ó, puxa o tópico e escreve hierarquia de tratados internacionais. Escreve hierarquia de tratados internacionais. Hierarquia de... Ficou horrível, né? Eu falo pra vocês que eu sou bom de desenho, eu faço essa obra de arte aqui, ficou bem abstrata, do estilo iluminista. Colocar aí, hierarquia dos tratados internacionais. Hierarquia dos tratados internacionais. Coloca aí, ó. No primeiro quadro aqui da nossa hierarquia dos tratados internacionais, coloca aí, ó. A primeira observação. Coloca aí, ó. Deixa eu ver qual que é o inciso, pra gente colocar exatamente fundamentação constitucional. Coloca aí, ó. Puxa uma seta, escreve CF. E embaixo você vai colocar aí, ó, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º, artigo 5º. Quem lembra o que é parágrafo? 2 S, um em cima do outro. Parágrafo 3º, da CF também. Vamos realizar a leitura hoje ainda, mas eu vou adiantar. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Então, olha, tratado
Esse artigo 5º, parágrafo 3º, significa tratado internacional, né, o Tratado Internacional de Direitos Humanos, aprovado com um quórum especial, que é o quórum para aprovação de emenda constitucional. Então ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional. Na hierarquia dos tratados internacionais, ele se ocupa no topo. Ele é aprovado com o mesmo quórum das emendas constitucionais. Beleza? Então, olha, vai fazer a leitura. Você sabe que a Constituição Federal está aqui, ó. Então é equivalente a uma emenda constitucional, uma alteração da Constituição, em tese. Beleza. Agora, se for um tratado de direitos humanos não aprovados em quórum especial, ele terá natureza... Coloca aí no centro aí, ó. Puxa uma seta. Terá a natureza de... Coloca aí, ó. Tratados internacionais de direitos humanos. Coloca sem quórum especial. Sem quórum especial. Tratado, coloca só a abreviação. TIDH. Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Toma cuidado para não escrever a sigla e esquecer do significado. E não vale. Coloca aí, ó. Sem quórum especial. Sem quórum especial. Oi? Quórum seria, por exemplo, para a gente aprovar uma lei precisa de tantos parlamentares. Quando a gente analisou aqui, realizou a leitura do parágrafo 3º, não tinha exatamente, olha, do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5, então esse aqui seria um quórum necessário, uma votação específica. Olha, quem tiver dúvida sobre quórum, coloca aí, ó, votação específica, tá bom? Para não terem dúvida. Hã? Quórum. Quórum. Acho que tem um cento ainda. Quórum. Oi? Então, olha, sem quórum, sem processo de votação específico, porque é o seguinte, se ele for aprovado com o mesmo quórum, com o mesmo processo de votação específico da emenda constitucional, ele está no topo, ok? Ficou claro isso? Ficou claro? Se ele não for um tratado de direitos humanos, ó, Tratado Internacional de Direitos Humanos, não for aprovado com esse quórum, essa votação especial, ele terá a natureza, coloca aí, ó, de supralegal. Coloca aí. Supralegal. Supralegal, escreve aí, supralegal. Supralegal. Esse aqui em cima, pessoal, também é um Tratado Internacional de Direitos Humanos, tá bom? Tratado Internacional de Direitos Humanos e o aqui também é um Tratado Internacional de Direitos Humanos. Qual que é a diferença dos dois? Um é aprovado. O outro é... Não, os dois são aprovados, só que um teve uma votação especial de emenda constitucional. Se este aqui, ó, ele teve um processo de aprovação de um quórum específico, que é exatamente do parágrafo 3º, de emenda constitucional, ele terá a natureza de emenda constitucional. Ele está no topo da hierarquia dos tratados internacionais. Agora, um tratado internacional de direitos humanos, que ele tem a natureza de direitos humanos, um tratado internacional, porém ele não foi aprovado com esse quórum muito difícil de ser aprovado, de 2 casas, por 3/5, ele terá a natureza de supralegal. O que é supralegal? Coloca aí, ó, puxa uma seta e escreve, né? Acima das leis comuns, pode colocar dessa forma, acima das leis comuns. Supralegal, está acima das leis. Então, ele está na hierarquia. E qual que seria aqui a terceira classe de tratados? Aqui é um tratado, pode colocar aí, ó. Tratados que não tratam, ficou bem, sei lá, tratados comuns, pode colocar tratados que não tratam de direitos humanos, tá bom? Qual que é a hierarquia? Um tratado internacional de direitos humanos, verifica o quórum. Se ele for aprovado de acordo com o processo de aprovação de uma emenda constitucional, ele terá essa natureza de emenda constitucional. Se é um tratado internacional de direitos humanos que ele não foi aprovado, por ser direitos humanos, ele terá uma natureza de supralegalidade. Ele está acima das leis. Agora, se é um tratado que não trata de direitos humanos, ele será equivalente a uma lei ordinária. Ordinária. Lei ordinária. São os tratados que vieram antes da Constituição. No meio também. E a gente vai falar isso agora. Por que eu expliquei isso para vocês? Para a gente explicar exatamente sobre esse ponto aqui, ó. Olha, o que diz? Ó, exatamente esse... Deixa eu ver aqui onde que a gente parou. Tá, beleza. O que diz aqui, ó, nesse inciso especificamente aqui, ó? Não haverá prisão civil por dívida, salvo do responsável, inadimplemento voluntário, inexcusável, de obrigação alimentícia e depositário infiel. Obrigação alimentícia, por exemplo, pensão alimentícia. Não pagou, vai preso. Todo mundo sabe disso, né? Beleza. Hã? Sabe não?
Então faz bebezinho aí e não paga pra você ver. Você tá enrolado. E dá prisão mesmo. Beleza, nunca fui preso, hein, sobre isso, nem também nem filho por enquanto. Vamos lá. Então, nesse inciso, ele dá duas exceções. Não é questão da questão alimentícia, não é uma? E qual que é a segunda? Previsão constitucional sobre uma prisão civil, que não é penal. Depositário infiel. Quem que é o depositário infiel? É aquela pessoa que o Poder Judiciário ele confia um bem, por exemplo, o pátio está cheio de bens, eu vou confiar para você ficar com esse bem, mas a gente vai decidir ainda, você vai ser o depositário fiel, você vai cuidar dele. Se a pessoa fizesse um rolo doido, vendesse, quebrasse, aí seria um depositário infiel, porque ele não cumpriu com os mandamentos específicos da lei. E pela Constituição, posso prender esse cara? Pela Constituição, posso prender ele? Sim, porém, o Brasil, ele é signatário de um tratado internacional chamado Pacto de San José da Costa Rica. E esse tratado, ele diz, só posso prender quando é especificamente sobre pensão alimentícia, sobre questões da pensão alimentícia, que é as palavras da a obrigação alimentícia. Ele não fala nada sobre a questão específica, se pode. Ele fala que se ele não fala, então significa qual que seria a exceção da prisão civil, seria a pensão alimentícia. Se a Constituição diz que eu posso prender nas duas hipóteses, existe um tratado internacional, eu preciso avaliar ele. É um tratado que equivale à emenda constitucional ou não? E o Pacto da São José da Costa Rica, ele não foi aprovado com um quórum específico. Então ele está acima da lei, certo? Supralegal. Então ele está abaixo da Constituição. Se a Constituição diz que pode, aí chega aqui embaixo, eu tenho um tratado internacional de direitos humanos, mas que não foi aprovado no quórum, ele diz que não pode. Então que a lei ordinária ela tem que obedecer quem? Na sequência? Ela vai morrer aqui, ó. Mesmo que eu diga que pode, eu tenho um tratado internacional de direitos humanos, eu digo que não pode, só a pensão alimentícia, então nas leis específicas eu tenho esse bloqueio, eu não posso prender o depositário infiel. Ficou claro? Então anota no caderno de vocês. Ó, pela leitura da CF, pela leitura da CF, depositário infiel pode ser preso. Pela leitura da CF, depositário infiel pode ser preso. Porém, o Brasil assinou o Pacto de escreve San José, que José San José, tá no quadro, gente, para quem José da Costa Rica. Da Costa Rica. Aí coloca entre aspas, coloca assim, ó, natureza supralegal. Pacto de San José da Costa Rica. Coloca entre aspas, escreve natureza supralegal. Escreve natureza, que seria natureza jurídica, seria o que significa para o direito? Coloca natureza supralegal. Supralegal. Fecha aspas. Que suspende a legislação infraconstitucional, Logo, vamos lá. Logo, só é possível prisão civil por obrigação alimentícia. Aí,
por obrigação alimentícia. E vocês vão também puxar uma seta e vão escrever aí, ó, súmula vinculante 25. Hã? Pode puxar uma seta também sobre esse assunto ainda. Súmula vinculante 25. Ela diz o seguinte, que é ilícita. Súmula vinculante número 25. Ela diz o seguinte, é ilícita a prisão do depositário infiel. Porque ela diz o seguinte, ó, se vê o depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Então, devido a tanta discussão sobre o assunto, o STF editou uma súmula, mas não foi uma súmula comum, foi uma súmula potente, que é a súmula vinculante. A súmula vinculante a respeito do assunto. Ela diz o seguinte, que olha, não é válido, é ilícito a prisão de um depositário infiel. Então, ela veio consolidar esse entendimento sobre a sequência dos tratados internacionais. Ficou claro? Certinho? Tranquilo? Vamos fazer a leitura aqui, ó, e a gente vai puxar um tópico importante no caderno de vocês agora. Rapidinho. Coloca aí, ó. Coloca aí no caderno de vocês um tópico importante. Puxa uma seta e escreve remédios constitucionais judiciais. Remédios constitucionais judiciais. E vamos fazer a leitura do primeiro agora. O mais importante é o chamado, inclusive, de remédio heróico. Qual é? Habeas corpus. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Então, no seu caderno, né, você já escreve aí, ó. Puxa uma... Coloca aí A. Oi? Não tem um administrativo, que é o direito de petição e certidão? Então, quando a gente fala judicial, significa o quê? Significa que eu vou movimentar o judiciário. Então, se eu tenho remédios constitucionais administrativos, eu não estou no judiciário, estou fora, que é o direito de petição e certidão. Agora, os judiciais significa que eu preciso de uma movimentação, né, uma decisão judicial. E o principal deles aqui, ó, todos são importantes, mas o habeas corpus ele é sempre interessante porque ele é um remédio constitucional que está previsto bastante tempo na nossa legislação. Então, coloca aí habeas corpus. Habeas corpus. Aí, quem quiser também colocar exatamente o inciso, ó, o inciso 68 da Constituição, puxa aí, ó. A primeira observação que vocês vão colocar aí, ó, protege direito de locomoção. Protege direito de locomoção. Protege direito de locomoção contra ilegalidade. Protege direito de locomoção contra ilegalidade. Locomoção. Protege direito de locomoção, né, seu ir e vir, contra ilegalidade. Puxa uma seta também, escreve uma observação importante. Legitimidade. Vamos lá. Direito de locomoção. Coloca aí, puxa uma seta e escreve. Pode ser uma observação, uma setinha. A gente vai falar alguns pontos importantes. Coloca aí, ó, legitimidade universal. Legitimidade universal. Quando a gente fala em legitimidade universal, significa que uma pessoa física pode entrar? Pessoa jurídica pode entrar? Então, a legitimidade dele é bem ampla. Por isso que a gente diz que é uma legitimidade universal. Olha, ele também pode ser preventivo. Coloca aí, ó, preventivo. A gente, na verdade, está dando várias dicas dele, tá bom? Coloca aí, preventivo. Escreve aí, preventivo. Coloca aí. É uma característica, a gente está passando alguns pontos importantes. Preventivo. O que significa o preventivo? Ele também é conhecido como salvo-conduto, se vocês quiserem colocar entre aspas, salvo-conduto. O preventivo significa exatamente quando sofrer ameaça, ainda não ocorreu, seria uma prevenção na ameaça da ilegalidade. Ele também pode ser, bloqueei, ele é preventivo, que significa, né, que ele vai para prevenção mesmo, né, que já está próximo de acontecer uma ilegalidade. Ele também pode ser repressivo.
repressivo. Ele também é conhecido como liberatório. Liberatório. Quando a gente diz que o habeas corpus ele é repressivo, significa que já ocorreu. Coloca então, ó, repressivo, já ocorreu a ilegalidade. Vou dar uma dica para vocês agora, se vocês quiserem anotar, sobre a questão do habeas corpus. Porque as bancas, elas gostam muito de misturar. Ah, é cabível habeas corpus? Não é. Então, a primeira observação, vocês vão pensar o seguinte, ó. Observação seguinte. Vocês precisam pensar, vai acontecer prisão? Se tiver a possibilidade de acontecer prisão, cabe habeas corpus. Por exemplo, questão de multa, para a gente dar um intervalo. Questão de multa, é cabível? Por exemplo, ele sofreu uma multa. Multas vocês vão aprender também em direito penal, ela não converte em pena privativa de liberdade. Então, se ele for condenado a uma multa específica, ele não cabe em habeas corpus, tá bom? Então, depois anotem essa observação, mas preste. Perguntou na prova sobre a questão se é cabível ou não habeas corpus, pense, vai caber prisão? É possível prender essa pessoa? Se a resposta for não, por exemplo, você foi demitido. Foi demitido pela empresa que você trabalha, ou também no servidor público, só pena de demissão. Você não vai ser preso em tese, né, na área administrativa. Eu posso fazer jus a um habeas corpus? Então, o raciocínio é esse, eles matam muitas questões. Só uma curiosidade interessante, um habeas corpus de São Paulo vocês sabiam que é tão ampla a possibilidade de um habeas corpus, que a pessoa fez um habeas corpus num papel higiênico? Foi em São Paulo, aqui no Brasil. Então vamos dar um intervalo, tomar um café e voltar com tudo depois, hein? Quero vocês aqui. Vamos lá.